Galera, tudo bem? Hoje o tema que a gente vai mexer, que a gente vai estudar, são as leis de Newton, né? Todo dia a gente está colocando as votações lá no grupo para que vocês escolham. E esse tema é bem bacana, eu fiquei feliz com esse tema, porque é um dos temas que eu mais gosto na física, e principalmente porque a maioria das pessoas acha que sabe leis de Newton, quando na verdade tem muitas dúvidas conceituais, assim, muitos erros de pensar errado e tal. Bom, para começar, vamos só lembrar. Todo dia, 11 horas, a gente vai ter uma aula com um tema diferente. Então, vocês podem mandar o link de convite do grupo para quem vocês quiserem. Pode convidar o pessoal a participar e tal. Essa aula, eu muto todo mundo para evitar sons externos, tá? Mas vocês podem apertar o espaço se estiver no computador ou no telefone, vocês podem desmutar vocês para fazer uma pergunta e tal, mas lembra de cancelar o microfone depois. Ou pode mandar pergunta no chat, que eu respondo à medida que a gente estiver explicando. Então, primeira coisa, quem quiser conhecer mais, né, mais um pouquinho da história do Newton e tal, eu já vou deixar aqui uma sugestão, tá? Que é o terceiro episódio da primeira temporada de Cosmos, que é Quando o Conhecimento Venceu o Medo, que conta a história de vários cientistas, do Halley, do Hooke, do Newton, e mostra como que o Newton chegou na primeira lei, nas leis de Newton dele, e fez um dos livros mais importantes para a humanidade até hoje. Então, eu vou dando algumas dicas para vocês de filmes e tal, ao longo da aula. Então, aconselho vocês, aproveitem que vocês estão aí, né, de quarentena, e assistam o Cosmo inteiro, se possível. São 13 episódios, todos eles são muito bons. Beleza? Então, olha só. Já ouviu o Lucas perguntando, já ouviu o SciCast sobre o Newton? Já. SciCast também é um podcast muito bom, galera. Vou colocar aqui para vocês verem também, ó. Inclusive, eu sou patrono do SciCast, tá? Eu dou para eles todo dia, porque eu acho que eles fazem um trabalho muito bom de divulgação científica, tá? É muito bom. Aconselho vocês a também ouvirem, né? Vários podcasts e tal, mas o SciCast é um podcast diferenciado. Vamos lá, vamos começar. As três leis de Newton, elas dizem respeito ao movimento dos corpos, né? Elas querem tentar explicar o movimento dos corpos. Antes do Newton, a gente tinha, por exemplo, uma explicação que a gente fala que é uma explicação aristotélica do movimento, que era algo bem simplificado. Tá? Eu vou colocar o quadro aqui só para a gente tentar elucidar isso aqui um pouquinho. Era tipo assim, o que Aristóteles falava? Existiam 4 elementos nessa ordem: terra, água, nossa, que G bonito que eu fiz, ar e fogo. E cada elemento, cada objeto era feito de um desses elementos. E então, se você pegasse, por exemplo, uma pedra que era feita de terra e colocasse na água, essa pedra caía porque ela queria voltar ao seu elemento original. Se você colocasse uma bolha de ar dentro d'água, ela subia porque ela estava na água e o elemento original dela é o ar e tal. O fogo, a chama de um fogo, ela sempre subia, finge que você quer fogo, né? Porque o fogo está acima de todos os elementos. Então, esses eram movimentos naturais dos objetos. E um objeto, ele só mantinha movimento enquanto você fizesse uma força nele. Para começo de conversa, galera, vamos só desmistificar essa palavra aqui, ó. Força nada mais é do que puxar ou empurrar, tá? Então, essa não é uma definição minha, é uma definição do Paul Hewitt, que eu gosto muito. Depois eu vou até mostrar uma figura do livro dele, tá? Se vocês quiserem, eu posso depois disponibilizar algumas dicas de leitura também, tá? Esse cara, ele é chamado um dos melhores autores, né, de física do mundo, tá? Paul G. Hewitt. Ele tem um livro muito bom chamado Física Conceitual, que ele mostra a física inteira sem fórmula nenhuma, sem equação nenhuma. Ele é muito foda.
Então, ó, para o Aristóteles, enquanto você estivesse fazendo uma força em um objeto, ele se movia, ele adquiriria uma velocidade. Ao parar de fazer uma força, ele parava. Então, para o Aristóteles, o natural de um corpo era ficar em repouso. Tá? Então, o Aristóteles pensava... Ele pensava que o repouso era o natural para um corpo. Nada além disso. Se você faz uma força, o corpo se move. Se você para de fazer uma força, o corpo para de se mover. E isso perdurou durante muitos anos, até que o Galileu, né, não foi o Newton, apesar da maioria das pessoas acharem, até que o Galileu ele colocasse uma ideia contrária à do Aristóteles. Tá? Só para lembrar, se tiver gente nova na live, não precisa anotar nada que eu estou escrevendo. Depois eu salvo todas as telas e mando para vocês no grupo depois. Tá? Deixa eu mostrar uma figurinha aqui do Galileu para vocês, que é do livro do Paul Hilt, que eu falei. Para vocês entenderem, já foi até questão do Enem isso aqui. O Galileu pensou no seguinte: imagina que você tivesse uma rampa e você soltasse um objeto dessa rampa. Essa bolinha aqui, ela sai com velocidade inicial igual a zero e ela desce essa rampa e sobe. Se você tivesse uma rampa sem atrito, essa bolinha subiria até na mesma altura que ela saiu. Aí o Galileu pensou o seguinte: imagina que eu pudesse diminuir essa inclinação aqui, ó, dessa rampa. A bolinha voltaria sempre na mesma altura. Mas para voltar na mesma altura, ela teria que percorrer uma distância maior do que ela percorreu antes, olha só. Se eu fizesse isso diminuindo sempre um pouquinho essa altura, a bolinha cada vez mais ia percorrer uma distância maior. Então, para chegar na mesma altura, essa bolinha ela deveria percorrer cada vez mais uma distância maior. Se eu não tivesse inclinação nenhuma, né, essa bolinha não teria por que ela parar. Se cada vez que eu diminuo essa inclinação ela anda uma distância maior, sem inclinação ela não pararia nunca. Então o Galileu pensou o seguinte: olha, o repouso realmente é um estado natural do objeto, né? Se um objeto está parado, não tem por que ele começar a se mover do nada. Está parado, vai continuar parado e não vai começar a se mover do nada. Porém, o movimento, mais particularmente o movimento retilíneo uniforme, ele também é um estado natural de um objeto, de movimento de um corpo. Se um corpo está se movendo com uma velocidade constante, não tem por que ele parar de se mover do nada. A gente tem no dia a dia, né, Galera, cuidado aí com o som ambiente, tá? Alguém está fazendo muito barulho aí. Não tem por que no dia a dia um objeto parar de se mover do nada. A gente tem no dia a dia o problema da força de atrito. O que é a força de atrito? É uma força contrária à movimentação dos objetos. Então os objetos param de se mover porque existe atrito. Se a gente não tiver atrito, ele não vai parar de se mover. Por exemplo, uma sonda espacial. Você pega lá, por exemplo, a Voyager, que é o objeto que saiu do sistema solar, um objeto construído pelo ser humano que já deixou o sistema solar. Vocês acham que esse objeto tem... Galera, olha o som ambiente. Você acha que esse objeto aqui tem combustível para continuar se movendo para sempre? Lógico que não. Ele foi colocado em movimento e ele vai continuar se movendo enquanto ele não trombar com alguma coisa. Então, a ideia do Galileu, que foi o Galileu que criou essa ideia, né? A primeira lei de Newton, na verdade, do Galileu, é que um corpo parado tende a continuar parado. Porém, um corpo em movimento tende a continuar em movimento, a não ser que alguma força o pare. Então, assim, tanto o repouso
quanto o movimento, na ideia do Galileu, que é a ideia da inércia, são condições naturais de um corpo existir. Né? A gente decora no segundo grau assim: um corpo em movimento tende a continuar em movimento a não ser que uma força o pare. Um corpo parado tende a continuar parado a não ser que uma força o coloque em movimento. Mas inércia basicamente é a tendência de manter o estado que eu estou. Então é a tendência de ficar ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se ninguém me encher o saco, se ninguém for lá exercer uma força, me puxar ou me empurrar, ou eu vou estar em repouso ou eu vou estar em movimento retilíneo uniforme. Não existe outra condição. Aí o Lucas Silva falou assim: as duas Voyager já foram desligadas, as antenas que assistiam elas precisavam de manutenção. Pois é, Lucas, mas elas continuam se movendo, né? Elas não mandam mais dados, mas elas continuam se movendo. Dá para calcular mais ou menos onde elas estão, né? Elas não mandam mais dados porque deu pau as antenas, né? Mas elas continuam se movendo, tá? Então, eu vou mostrar para vocês alguns vídeos também tirados do livro do Paul Hewitt, que ele tem uns QR Codes para você assistir uns vídeos, e aí vocês, para elucidar como que a inércia funciona. Entendeu? Vamos lá. Olha só. Então, aí ele vai mostrar um corpo movendo. Vamos só esperar um pouco. Depois eu vou aumentar essa. You keep the bananas in one hand, you grab the bag, and you snap it. And when you snap it, what happens? The roll of bag, so much inertia, stays right there, doesn't it? And boom, it'll snap away from it. Vamos adiantar o vídeo aqui. Do you have to stop? You have to do that. You can snap down fly on. Não, esse aqui foi mal, galera. Achei que ia ter a demonstração. Mas olha só, deixa eu passar de vídeo aqui. Esse aqui eu acho que ele mostra. A inércia de um cilindro, isso mesmo. O que está fazendo ele continuar se movendo? Nada. Ele coloca ele em movimento, ó, e o cilindro continua se movendo. Agora, ele até pergunta, qual força que está continuando fazendo ele se mover? Nenhuma força, olha só. E ele continua se movendo. Agora, o lance é, por que ele usou esse cilindro? Porque o cilindro tem uma massa muito grande. E a massa é a medida da inércia que a gente trabalha. Quanto maior a massa de um corpo, maior a inércia dele. Olha só, essa demonstração aqui é clássica. Então, a inércia de uma bigorna, né? Não façam isso em casa. Né? Esse é o Paul Hewitt, tá, gente? Ó, presta atenção. Ó. Ó. Bata mais forte, que ele fala com o aluno, ó. E aí, por que ele pode sofrer esse impacto grande de um martelo aí na bigorna? Porque a bigorna tem uma massa grande. O aluno, quando ele bate na bigorna, a tendência da bigorna é continuar parada. E aí ela não transfere essa força, entre aspas, da bigorna para a barriga do professor. Entenderam como é que funciona? Deixa eu ver aqui, o chat está cheio de perguntas. Tá bem lagado, gente? Ou só para o Leandro? O Leandro falou que tá lagado. Depois eu mando o link para vocês, tá bom? Dos vídeos, sem problema. Abud, quando for MRUV, eu posso afirmar que tem a atuação de uma força externa? Sim, sim, com certeza. A condição de inércia, ela diz que um corpo livre, um corpo sem ação de força externa, ou ele está em repouso ou ele está em MRU. E o inverso também é verdade. Tipo assim, se ele não está em repouso ou se ele não está em MRU, é porque existe uma força externa atuando sobre ele. Entenderam? Então, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia,
ela afirma basicamente isso. Um corpo parado tende a continuar parado, né? Se ele não tiver parado, se ele começar a se mover é porque tem uma força externa. E um corpo em MRU tende a continuar em MRU. Se está fazendo curva, se está aumentando a velocidade, se está fazendo movimento circular, se ele parou de se mover durante um tempo e tal, é porque existe uma força externa atuando sobre o corpo. Certo? Então, deixa eu mostrar aqui uma figurinha bem bacana de um experimento que dá para vocês fazerem na casa de vocês aí, em quarentena. Ó, que é, o cara pega, coloca uma moeda e um cartãozinho em cima de um copo. Ele puxa o cartãozinho bem rapidamente e a moeda cai dentro do copo. Ela não anda junto com o cartãozinho. Por quê? Porque a tendência da moeda é permanecer parada. Quando você puxa o cartão muito rapidamente, você não transfere esse impulso, né, causado, essa variação de quantidade de movimento, de velocidade, desculpa, a gente não falou de quantidade de movimento ainda. Você não transfere essa força para a moeda, porque você puxa muito rapidamente, e a tendência da moeda é continuar parada. Então ela cai dentro do copo. Ou, por exemplo, quando você está andando de skate, né, que tem uma tirinha que eu já usei em várias provas minhas, tá? Então, olha só, um corpo em movimento, aí ele bate na pedrinha, tende a permanecer em movimento. Então ele vai ser arremessado em direção ao cacto. Tá? É por isso que, por exemplo, vocês têm que usar cinto de segurança, porque se você está num carro a 100 km por hora, o seu corpo está a 100 km por hora. Se o carro colide e para de se mover, a tendência do seu corpo é continuar se movendo. Só tem que tomar cuidado para não ter aquele erro clássico de falar que, por exemplo, esse bonequinho, esse menino aqui, ele foi arremessado para frente quando o skate colidiu com a pedra. Não, ele não foi arremessado para frente, ele só continuou a se mover. Nada além disso. A tendência dele era continuar se movendo. Só isso. Tranquilo? Por isso tem que usar cinto de segurança, né? Porque senão o seu corpo vai continuar se movendo e vai colidir com o volante, com o banco do passageiro, com o console do carro, e você pode sair voando em direção ao asfalto, porque seu corpo vai tender a continuar se movendo. Deixa eu ver aqui. Então tá certinho aí, né? Não tá dando mais lag não, né, galera? Beleza? A Bud, é o KS falando. Você falou de massa e eu lembrei de uma dúvida minha. Por que os corpos com muita massa criam uma força de atração tipo o Sol e a Terra? Tá, isso aí é a lei da gravitação, KS, mas inclusive aquele vídeo que eu falei do Newton e tal, ele mostra como que o Newton desenvolveu a lei da gravitação dos corpos. Tá? Mas o que o Newton disse é que corpos que possuem massa se atraem mutuamente. Inclusive, não precisa ser muita massa. Qualquer corpo que tenha massa atrai o outro. Tá? Agora, corpos com pouca massa, eles vão fazer uma força pequena. Então, não é perceptível. Entendeu? Eu não sei se eu salvei um vídeo aqui. Deixa eu ver rapidinho. Se eu tiver salvado, se eu não tiver salvado, eu caço ele depois e mostro para vocês. Tá? Aqui é um vídeo sobre uma balança. Não salvei, não. Depois eu vou procurar, que é um vídeo mostrando a prova dessa atração gravitacional. Mas com relação às leis de Newton, Caias, o que a gente pode afirmar, que é a parte da segunda lei de Newton, né? Então a primeira é a lei da inércia, tá? Já fizemos ela, já entendemos ela, eu espero. A segunda lei é a lei que define, né, a força que atua sobre um corpo. Como calcular a força, o que é força e tal. Basicamente, força é aquilo que muda o estado de inércia do corpo. Então, criando o que a gente fala uma aceleração. Altera o estado de inércia. Ou seja, se um corpo está em MRU e ele recebe uma força, ele vai ou ganhar velocidade, ou mudar a trajetória, vai sair do MRU. Se o corpo está em repouso e ele recebe uma força, né, ele começa a se mover. Beleza? Então, só um minuto que eu vou beber uma água aqui. Então, o que altera o estado de inércia sempre vai ser uma força. A Isa perguntou assim, o peso é uma força? Sim, Isa. Depois que eu falar das 3 leis de Newton,
eu vou mostrar as forças mais comuns nos problemas de física para vocês, tá bom? Aí vou falar de peso, vou falar de normal, vou falar de tração, vou falar de força elástica, beleza? Aí a gente vai trabalhar com isso. O Lucas perguntando, as leis de Newton não funcionam em MRUV? Lucas, olha só. As leis de Newton foram feitas para um referencial inercial. O que significa isso? Para que você possa aplicar as leis de Newton, você tem que estar em um referencial em repouso ou em MRU. O seu referencial ele tem que estar em repouso, ou seja, de onde você está observando o fenômeno, tá? O referencial, ele tem que estar em repouso ou em MRU. Se o seu referencial for não inercial, se ele não tiver em repouso ou em MRU, aí as leis de Newton não funcionam. Mas se eu tiver num referencial inicial, por exemplo, se eu tiver parado, eu posso aplicar as leis de Newton para analisar um MRUV. Eu posso aplicar as leis de Newton para analisar um movimento circular, sem problemas. O que eu não posso é estar em um movimento retilíneo uniformemente variado e querer aplicar as leis de Newton desse corpo que está acelerando ou de um corpo que está fazendo um movimento circular, esse tipo de coisa. Eu tenho que estar de fora, em repouso ou em MRU, analisando aquele movimento, ok? Então, olha só, para o Newton, a segunda lei de Newton, né, ele é a lei que define a força. Então, a força é aquilo que você faz em cima de um corpo para alterar o estado de inércia dela. E você calcula ela como a massa do corpo vezes a aceleração. Lembrando que massa é a quantidade de quilogramas que o corpo tem, né? A medida da massa são os quilogramas. Essa massa, ela mede a inércia de um corpo, ou seja, ela mede a tendência do corpo ficar parado ou do corpo se mover, né? Do corpo querer continuar se movendo. Então, por exemplo, se eu faço uma força em um corpo em repouso aqui, ó, imagina que esse corpo tem 1 quilograma. Eu venho cá e faço uma força nele, qualquer. E observo que essa força provocou uma aceleração no corpo de 1 metro por segundo ao quadrado, eu tenho a definição da medida da força, que a massa é 1, a aceleração é 1. Então eu fiz uma força de 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente convencionou a chamar de 1 Newton. Tá? Para definir, para não ter que ficar escrevendo quilograma vezes metro por segundo ao quadrado o tempo todo, a gente convencionou que a unidade da força vão ser os newtons. Ok? Então, se eu faço uma força num objeto maior, vamos supor que esse objeto aqui tem 2 quilogramas, e observo que ela proporcionou uma aceleração de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Nossa, o que eu fiz aqui? Ah, peraí, foi mal. Apertei um botãozinho da caneta aqui que não pode. Eu sei que essa força é maior do que a anterior, porque o objeto tem mais massa, ou seja, o objeto tem mais inércia, e eu observei uma aceleração maior. Então, calculando aqui, ó, 2 vezes 1,5, eu vou ter uma força de 3 newtons. Ok? De novo, apertei o botãozinho que não pode. 3 newtons. Então, o que a gente pode tirar dessa equaçãozinha aqui? A gente pode entender que a força ela é diretamente proporcional à aceleração. Quanto mais força eu faço, mais aceleração o corpo obtém. E eu posso lembrar também que a massa ela é a medida da inércia. Quanto maior a massa de um corpo, menor a aceleração esse corpo vai ter. Então, se eu fizer a mesma força em corpos de massa diferente, eu não vou obter a mesma aceleração. Então, imagina aqui, ó. Imagina um corpo de massa M, qualquer. Se eu faço uma força F, eu obtenho uma aceleração A, porque F igual a MA. Se eu pego um corpo maior, um corpo de massa 2M, e faço a mesma força F, eu não vou obter a mesma aceleração. Eu vou obter metade da aceleração. Eu vou obter A sobre 2.
Por quê? Porque aí eu faço 2m vezes A sobre 2, corto 2 com 2 e obtenho o mesmo MA que eu tive antes. Tá, o que significa, Abud? Significa que é mais difícil parar uma carreta do que parar um fusquinha. Basicamente é isso. A carreta tem mais massa, então ela tem mais inércia. Para eu frear uma carreta, eu não vou ter o mesmo sistema de freio que eu tenho no fusquinha. Significa que é mais difícil colocar uma pessoa de 80 quilos em movimento do que colocar uma pessoa de 60 quilos em movimento. Tá? Por quê? Porque 80 quilos representa mais inércia. E o mais legal da gente pensar isso é que esse valor de massa é invariável. Na física clássica, né, a gente considera que a massa de um corpo é a mesma em qualquer lugar do universo. Então, a dificuldade que eu tenho para colocar um corpo de 20 quilos em movimento, ou tirar ele de movimento, é a mesma estando aqui na Terra, estando na Lua, estando em Júpiter, estando em Saturno. Porque a massa dele, ou seja, a quantidade de inércia que ele tem, tá, é a mesma em qualquer lugar do universo. Isso é bem intuitivo, né, galera? Porque se eu falo para você assim, ó, eu vou jogar contra você uma bolinha de ping-pong e uma bola de boliche. De qual você vai desviar? Você só pode desviar de uma. Vou jogar as duas na mesma velocidade. Obviamente você vai desviar da bola de boliche, você vai deixar a bola de ping-pong bater, colidir contra você, porque você sabe intuitivamente que a bola de boliche possui mais inércia. Então, para que ela pare de se mover, o seu corpo vai exercer uma força maior sobre ela do que teria que exercer na bolinha de ping-pong. Então, é bem intuitivo. Tem até um canal chamado Nerdologia. Quem aí nunca assistiu, assista, tá? Por favor, é um canal muito bom de um cara muito show, que é o Átila, que está fazendo um trabalho muito, muito bom atualmente com a divulgação científica. Nesse canal tem uma pergunta assim: quem possui o soco mais forte? O Flash ou o Hulk? É muito bacana esse vídeo, aconselho vocês assistirem. Vai lá, Nerdologia, Flash e Hulk, digita assim lá no... Nem sei se escreve Hulk assim, tá? Foi mal aí, não lembro de cabeça. Mas vai lá. Ah, Lucas, tem muita gente que nem conhece Nerdologia, viu? O Lucas perguntou assim, alguém nunca assistiu? KKK. Tem muita gente que não conhece. Quem que vocês acham que tem um soco mais forte? O Flash ou o Hulk? O Flash, né? O Henrique tá falando assim, o Flash. O Leandro tá falando Flash também. Mas por que o Flash? Todo mundo, né? O Flash, Flash, Flash. Porque, embora, né, a mão do Hulk seja maior e tal, o Hulk exerça uma força maior, a aceleração que o Flash impõe na mão dele, ao fazer um soco, mesmo tendo uma massa menor, a aceleração que ele impõe na mão dele é muito maior que a aceleração que o Hulk impõe. Então isso gera uma força no soco do Flash muito maior que o soco do Hulk. Assistam esse vídeo depois, galera. É muito bom. Ele faz uns cálculos, ele coloca umas estimativas, então é bem bacana, tá? Tranquilo então nessa segunda lei? Tá? Basicamente é assim, galera. Olha só. Vou colocar a formulação matemática dela aqui para vocês. A Isa pergunta, Túlio, se tiver um objeto se movendo por uma força na água, a densidade influencia? Densidade da água ou densidade do objeto, Isa? Escreve aí para mim. Eu vou resolver alguns exercícios, sim, sobre segunda lei, tá? A densidade da água, sim. A viscosidade da água, sim, Isa. Porque depende da viscosidade do líquido, do fluido. Imagina você tentando se mover numa piscina de mel. E você tentando se mover numa piscina de água. Tá? Dentro do mel é muito mais difícil se mover, concorda? Então vai influenciar sim, tá? Então não é a densidade em si, mas é a viscosidade daquele fluido, daquele líquido, tá? Vou colocar a formulação matemática aqui, tá? É assim, ó. Quando a soma, esse símbolo aqui, esse sigma, é um símbolo. Quando a soma de todas as forças que atuam sobre o corpo é zero,
esse corpo tem duas opções. Ou ele pode estar em repouso, ou ele tem que estar em MRU. Essas duas condições são equilíbrio, tá? Condições de equilíbrio. O repouso a gente chama de equilíbrio estático. E o MRU a gente chama de equilíbrio dinâmico. Mas são condições de equilíbrio do mesmo jeito. Ok? Agora, quando a soma das forças que atuam sobre um corpo é diferente de zero, né, eu posso calcular, eu pego assim, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, eu somo todas as forças, vetorialmente falando, e igual a massa vezes a aceleração. Ou seja, vai existir uma aceleração. Tá? Então, se a força resultante é diferente de zero, eu posso dizer que existe uma aceleração diferente de zero. E se a aceleração é diferente de zero, eu posso dizer que existe uma força resultante diferente de zero. Tá? Então, é vice-versa. Tá bom? Vale para os dois lados. Ok? E aí você vai calcular a aceleração e tal do corpo normalmente. Então imagina que eu vou fazer um exemplo bem bobinho, mas para a gente entender como é que funciona. Imagina que aqui tem um corpo de 3 quilos. E existem duas forças atuando sobre esse objeto. Uma força que está empurrando ele para cá, de 10 newtons, e uma força que está empurrando ele para cá, de 4 newtons. Como são forças contrárias, né, uma está apontando para a direita, outra está apontando para a esquerda, na hora de calcular a resultante, eu subtraio elas. Inclusive, galera, coloquei lá para votação também, cálculo de vetores. Se vocês quiserem, depois a gente pode fazer uma aula só de cálculos de vetores, tá? Então, eu vou pegar o maior vetor que está para a direita e vou subtrair o menor vetor que está para a esquerda. E vou achar a força resultante, que seria uma força que atua para a direita, porque ganha o maior vetor no valor de 6 newtons. Como a massa desse objeto é 3 quilos, eu venho cá e faço, ó, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, a força resultante é igual a 3 quilos vezes a aceleração. A força resultante vale 6. 6 igual a 3 vezes A. Então, o A tem que ser 2, né? Porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Então, um detalhe. Essa aceleração, ela sempre vai atuar, a aceleração gerada pela força resultante, ela sempre vai atuar na mesma direção e sentido da força resultante. Então, se a força resultante está para a direita, na direção horizontal e para a direita, ela também vai atuar na direção horizontal e para a direita. Certo? Ô, KS. Então, não entendi sua pergunta. É MRUV. Mas vamos supor que aqui o corpo está parado. O KS perguntou assim, se a aceleração não é MRUV, não? Vamos supor que o corpo está parado aqui, KS. Eu fiz uma força, eu tirei ele do estado de inércia dele. Então, eu estou alterando aquilo que ele gostaria de ficar, que seria o repouso. Mas eu estou fazendo isso de fora. Posso estar fazendo isso observando esse movimento de um referencial inercial. Não, eu não falei isso. Eu falei que as leis de Newton, é porque ele falou assim, porque você tinha falado que as leis de Newton só se aplicam em MRU. Não, é o seguinte, para eu estudar esse movimento aqui, para eu estudar essa situação, eu tenho que estar observando de um local em repouso ou em MRU. Eu tenho que estar em um referencial inercial. Aí eu posso estudar essa situação. Agora, olha só, o corpo estava em repouso. Alguém foi lá e empurrou ele para a direita. Outra pessoa foi lá e empurrou ele para a esquerda. A pessoa que empurrou para a direita tem uma força maior. Isso vai gerar uma força resultante para a direita. E eu vou tirar o corpo do repouso. Por quê? Porque ele estava em repouso, eu fiz uma força resultante, gerei uma aceleração, ele vai começar a se mover. Entendeu? Não é que só vale para MRU.
É porque quando um corpo não tem forças atuando sobre ele, ou a soma de todas as forças que atuam sobre ele é zero, ele tem que estar ou em repouso ou em MRU. Entendeu? Agora, se alguém vai lá e faz uma força sobre esse corpo, ele sai do repouso ou ele sai do MRU. E aí ele começa a apresentar uma aceleração. Então, se ele apresenta uma aceleração, obrigatoriamente tem que ter uma força resultante que seja diferente de zero atuando sobre ele, igual eu representei aqui. Entendeu agora? Se não tiver entendido, formula a pergunta aí de novo que a gente tira a dúvida, sem problema nenhum. Eu tô com problema para ouvir as pessoas. Esse meu fone tá ruim para ouvir, tá, gente? Então digita, por favor, a pergunta. É melhor para mim. A Júlia Laura perguntou assim. Pera aí, rapidinho, gente. Deixa eu mutar o pessoal aqui, que tá dando. Então, vamos voltar lá para o quadro branco. A Júlia Laura perguntou assim: e a força centrífuga? Né? Aparece o tempo todo, né, falando de força centrífuga. Então é assim, Júlia. Imagina que tem um corpo, quer ver, ó? Um corpo que esteja se movendo em movimento circular, aqui, ó. Não é nosso tema hoje, mas imagina que tem uma bolinha aqui se movendo em movimento circular. Porque você amarrou ela num cordão e você está fazendo ela girar. Tá? Então essa aqui é a trajetória dela. Ó. Ela está girando continuamente para a direita. Então, existe uma velocidade nessa bolinha e essa velocidade ela é tangente à trajetória. Aqui, ó. Certo? O que as pessoas chamam de força centrífuga? É porque se em algum momento esse cordão se romper, vamos supor que aqui, ó, vamos supor que essa bolinha estava aqui, e nesse momento o cordãozinho se rompeu. A gente sabe que essa bolinha vai começar a se mover numa linha reta aqui, né? Porque a velocidade é tangente. Então, nesse momento em que o cordão se rompeu, aquela força que existia aqui, que a gente chama de força centrípeta, tá? Adiantando um pouquinho o movimento circular, ela parou de existir. Tá? E aí o corpo ele passa a continuar o movimento em linha reta. O que a galera fala é que essa força que faz o corpo ir para fora do movimento circular é a chamada força centrífuga, mas nas leis de Newton não existe essa força centrífuga. Tá? Agora, se eu tiver em um referencial não inercial, se eu estiver analisando isso de dentro da bolinha e tal, eu posso até afirmar que existe uma força centrífuga, e é a chamada força fictícia, de mentirinha. Tá? Essa força fictícia, ela não está dentro das leis de Newton, ela serve quando o referencial for não inercial. Deixa eu dar um exemplo mais simples de entender, quer ver? Ó? Imagina que você está dentro de um ônibus, tá? Então deixa eu tentar desenhar um ônibus aqui. Aqui, ó. Então a galerinha aqui finge que isso aqui é um ônibus. Aí você está lá dentro do ônibus, o ônibus está parado. E você está parado também. Ok? Então, de início, o ônibus está parado, você está parado, todo mundo está parado. Lá dentro do ônibus. Mas, de repente, né, o motorista fecha a porta do ônibus e imprime uma aceleração, começa a andar. Então, a velocidade decide ser zero e o motorista começa a mover o ônibus para a direita. Para alguém que está aqui de fora, parado, com velocidade zero, ou seja, está em repouso, essa pessoa constitui um referencial inercial, o que aconteceu?
o ônibus começou a se mover para a direita. O que que essa pessoa aqui vai, o que que ela vai sentir? Ela vai sentir sendo empurrada para a esquerda. Por quê? Porque a tendência do corpo dela é ficar parado. O ônibus se move para a direita. A pessoa vai sentir o quê? Opa, tem alguma coisa me jogando para trás. Mas por quê? Porque essa pessoa aqui, ela está dentro de um ônibus que começou a acelerar, começou a se mover, né? Apareceu uma aceleração para a direita, ela sente que está sendo jogada para trás. Quem pode afirmar isso é essa pessoa aqui, ó, que está parada observando o movimento. Tá? Essa pessoa aqui está num referencial inercial. Essa pessoa aqui, ela está num referencial não inercial. Por quê? Porque o ônibus está com uma aceleração para a direita. Essa é a diferença. Não, então, as forças fictícias, Lucas, elas não têm. O Lucas perguntou assim: a reação não seria em um lugar diferente da ação nas forças falsas? Força falsa, força fictícia não tem reação, é isso que é o problema, tá? Mas não vamos nos ater a esse tema, não, de referencial inercial e não inercial, porque ele é mais avançado. Mas eu espero que eu tenha demonstrado e tirado as dúvidas, tá bom? Então, a força centrífuga é uma força fictícia, tá? Ela aparece quando você vai fazer a prova da carteira de motorista. Aí você fala que ela existe. Lá você fala que ela existe. Agora, se estiver trabalhando com o Enem, no referencial inercial, que está em repouso ou em MRU, esquece dessa força centrífuga. O que existe mesmo é uma força centrípeta. Beleza? Isso a gente pode ver quando a gente for trabalhar com movimento circular. Então, aqui existe, ela chama centrípeta, que existe dentro da lei de Newton, ok? A Isa perguntou assim: esse exemplo do ônibus me deixou muito confuso. Se ele está parado, por que tem a sensação de ir ao... Não, ele não está parado, Isa. É porque, olha só, ele estava parado. Aí ele começa a se mover. No que ele começa a se mover, quem está lá dentro do ônibus não é jogado para trás? Sente que está sendo jogado para trás? Para quem está dentro do ônibus, mas a gente que está de fora, a gente sabe que a pessoa não foi jogada para trás. É que ela estava em repouso e a tendência dela é continuar em repouso. O ônibus se move, a pessoa fica parada. Então ela tem a sensação de estar sendo jogada para trás quando o ônibus começa a se mover, entendeu? Escreve aí para mim, por favor. É o oposto daquele exemplo do bonequinho que estava se movendo. Aí o skate para e o bonequinho continua se movendo. Ok? O KS fala assim: o coice que as armas dão quando atira tem a ver com isso ou é outra coisa? Tem a ver com a terceira lei de Newton, KS. Tá? Então, a terceira lei, ela fala o seguinte, né, que a gente fala que é ação e reação. O texto dela é assim: para toda ação existe uma reação, igual em valor e direção, e oposto em sentido. Tá, mas isso aí você pode ler em qualquer livro e tal. Vamos entender o que isso significa. Você tem um agente, alguém que age, alguém que faz alguma coisa, tá? Esse agente, ele faz uma ação em um determinado corpo. Você vai lá e empurra uma garrafinha. Você vai lá e puxa o seu notebook. Você vai lá e empurra o seu celular. Esse corpo devolve uma reação naquele agente. Então, basicamente é assim. Se você empurra um objeto, aquele objeto te empurra de volta. Então, imagina que você está aqui, tem um caixotezinho físico, adora desenhar caixote, porque a gente só sabe desenhar isso mesmo, né? E você vai lá e empurra esse caixote para frente. Então você faz uma força nesse caixote para a direita. Essa seria a ação. Você é o agente, você está fazendo uma ação sobre o caixote. Em resposta, o caixote devolve uma reação em você. Então aqui seria a
reação. Que tem o mesmo valor, que tem a mesma inclinação, só que tem o sentido oposto. Você faz uma força no caixote para a direita, o caixote devolve uma força em você para a esquerda. O Lucas está assim, desenha vacas redondas no vácuo também. Fácil, é. Desenhar uma vaca redonda no vácuo é a coisa mais simples que tem. Você vem cá e faz assim, ó. Isso aqui é uma vaca e aqui fora a gente tem um vácuo. Pronto, né? Esse é o meu sistema, uma vaca redonda no vácuo. Olha que bacana. Facinho, né? Voltando aqui, Lucas. Olha só, o que muita gente erra quando trabalha com ação e reação? Esquece que elas têm o mesmo módulo, esquece que elas sempre vão estar em corpos diferentes, porque o agente, você, fez uma força no corpo. O corpo devolve uma força em você. Então, um par de ação e reação sempre vai estar em corpos diferentes. Ação e reação sempre tem que aparecer em corpos diferentes. Tá bom? Para que vocês treinem essa ação e reação, ou vejam isso em ação, né? É esquisito, né? Vejam ação e reação em ação. Mas olha só, eu separei aqui uma dicasinha de vídeo. Quer ver? Esse aqui é muito bom, tá? Duas dicas, na verdade. Então, aqui, ó. Eu não vou passar o vídeo, não. É só para vocês verem. Um filme. Esse filme é muito bom, apesar da nota dele do IMDb ser baixa. Chama Gravidade, com a Sandra Bullock, que ela tem um acidente, isso acontece logo no começo do filme, e ela fica à deriva. Ela fica à deriva no espaço, tentando voltar para a Terra. Então, o tempo todo você pode ver exemplos de inércia, exemplo de segunda lei de Newton, exemplo de ação e reação. É um filme curto, se não me engano, tem na Netflix, e é um filme muito bom, tá? Outro exemplo, que é até mais curto e melhor de vocês assistirem, é um episódio de Love, Death and Robots, tá? Que tem na Netflix. Esse episódio aqui é o episódio 11 da primeira temporada. Chama Helping Hand. Uma mãozinha, uma ajudinha, tá? Que é basicamente um resumo do que aconteceu com a Sandra Bullock. Tá? Ele é pequenininho, tem 10 minutos só. Quando terminar aqui, tentem assistir, tá? Na Netflix. Depois eu mando o link da Netflix dele para vocês no grupo. É muito bom, é muito rapidinho e dá para vocês verem o tempo todo exemplos de ação e reação. Um outro filme que eu já usei bastante e eu parei de usar porque ele é um filme meio ruim, tá? E agora tem a Gravidade. Eu usava antes de ter o filme da Sandra Bullock, que é esse aqui, Ender's Game, o jogo do exterminador, tá? Que é um filme que mostra eles treinando, jogando um jogo numa câmara de gravidade zero. Então dá para você ver muito de ação e reação durante esse filme, tá? Só que é um filme meio ruinzinho. Se não tiver nada para fazer, vai lá e assiste também, que não é de todo ruim, não. Ok? Então agora vamos partir para exemplos de forças comuns que a gente tem nos livros de física. Tá? Por exemplo, força-peso. O que seria a força-peso? Deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui. Interestelar, mas Interestelar é muito grande, KS. Interestelar é muito grande e fica muito viajado no final. Eu não gosto muito desse filme para trabalhar leis de Newton, não. Eu prefiro ele para trabalhar física moderna, física contemporânea, tá? Mas vamos lá, o que é força-peso? Alguém perguntou, acho que foi o KS, inclusive, que perguntou, né? No começo da aula. Força-peso é essa força de atração gravitacional que um planeta faz na gente próximo à superfície. Então imagina que você está aqui, em um planetinho, e que seu pequeno príncipe está no planetinha dele lá, né? O planetinha atrai esse bonequinho para baixo. Sempre a força-peso ela aparece em direção ao centro do planeta, tá? Então, o centro está mais ou menos aqui, ó. Força-peso nada mais é do que
essa força que atrai um objeto em direção ao centro de um corpo celeste e tal, de um planeta, de uma estrela e tal. Então, mas em resposta, né, o planeta atrai a pessoa para baixo. O que muita gente acha estranho é que o planeta também é atraído para cima, né, pela pessoa. Ação e reação. Então, se o planeta é o agente, ele puxa o objeto para baixo. Em resposta, o objeto vai fazer uma força que a gente poderia falar que é menos o peso no planeta para cima. Agora, por que quando eu estou próximo de um planeta, né, eu que caio, não é o planeta que sobe? Porque a massa do planeta é muito maior. Se esse bonequinho aqui tiver uma massa m, de, sei lá, 100 quilos, a massa de um planeta eu posso chamar de emisão. Vamos comparar com a Terra. Vamos fingir que esse aqui é o Abud. O Abud tem 80 quilos. A Terra puxa o Abud para baixo com peso que a gente pode calcular fazendo massa vezes a gravidade da Terra. Esse valor aqui é tabelado. Ó. Cada planeta tem a sua gravidade. Por exemplo, a Terra é 9,81 metros por segundo ao quadrado. A Lua é 1,6 ou 1,8, não sei de cabeça. Tudo que é tabelado, você não precisa saber de cabeça. Tá? Então a Terra puxa o Abud para baixo com aproximadamente 800 newtons. O Abud vai puxar a Terra para cima com os mesmos 800 newtons. Então é aproximadamente 800 newtons. Aqui é aproximadamente 800 newtons. 800 newtons no corpo do Abud é muito, faz eu cair. 800 newtons na Terra, que tem 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, é nada. Nada. Tá? Então, por que a reação ao peso não faz nada no planeta? Porque a massa do planeta é muito maior. A inércia do planeta é muito maior que a inércia do nosso corpo. Alberto pergunta assim, depois vamos entrar naqueles sistemas de blocos ligados com cordas? Então, a gente pode até, eu vou mostrar para vocês as forças de tração, mas eu não quero entrar em sistemas mais complexos agora no momento não. A ideia é dar uma aula mais tranquila, tá? Tirar as dúvidas conceituais básicas. A Larissa pergunta, se a massa fosse igual, as forças iriam se anular? Larissa, essa é uma dúvida muito comum e muito boa de você ter perguntado, viu? Não se anulam. Não se anulam por quê? Vamos pegar aqui, ó. Vamos supor que não é força-peso mais, já, porque está muito distante, tá? Mas imagina que aqui eu tenho a Terra e aqui eu tenho a Lua. Beleza? A Terra atrai a Lua. Não tá, porque coloquei um negocinho. Peraí. A Terra atrai a Lua. Em resposta, a Lua atrai a Terra. As forças, ação e reação, elas têm o mesmo valor, tá? Mas é a Lua que orbita a Terra, por quê? Porque a massa da Terra é muito maior. Então a Lua faz uma força, a Terra faz uma força na Lua, a Lua faz uma força na Terra. Beleza? Mas quem orbita é a Lua. Quem orbita a Terra é a Lua. Porque a massa da Terra é muito maior que a massa da Lua. Tá? Não se anulam por quê? Porque são corpos diferentes. Eu só posso analisar a situação da Terra e a situação da Lua como corpos separados. Não existem força resultante em corpos diferentes. Por isso que a ação e reação nunca vai se anular. Aí o KS pergunta, como que a gente consegue empurrar objetos que têm massa maior que a nossa? Porque você está em contato com o chão, o atrito ele vai anular essa força, não vai ser jogado para trás. Agora, imagina, KS, vamos fazer um experimento mental aqui. Tá? Vamos supor que você está no gelo, ok? Você está em cima de uma camada de gelo, onde o atrito é menor. E aqui você está tentando empurrar um objeto que tem massa maior que a sua. Vamos supor, o KS ele deve ter uns 70 quilos de massa. Não sei não, for menos foi mal, hein, KS. Aí vamos supor que ele está tentando empurrar um objeto de 200 quilos. Se for no gelo, KS, você pode até empurrar, tá? Você vai empurrar. Você vai fazer uma força nesse objeto para a direita
esse objeto vai fazer uma força em você para a esquerda. Essas forças vão ter o mesmo valor. Agora, elas não vão ter o mesmo resultado. Tá? A sua força vai gerar naquele objeto uma aceleração menor. E a força que o objeto fez em você gera uma aceleração maior. Então vamos escrever aqui só para não confundir. Ó. Você faz uma força, vamos supor que você fez uma força aqui nesse objeto de 100 newtons. Tá? Esse objeto vai devolver em você uma força de 100 newtons. 100 newtons nesse objeto, se você faz uma continha rápida aqui, ó, força igual a massa vezes aceleração, 100 newtons representa uma aceleração para esse objeto de meio metro por segundo ao quadrado. 100 dividido por 200. Ok? Então, para esse objeto, 100 newtons representa uma aceleração de meio metro por segundo ao quadrado. Para você, KS, essa força representa uma aceleração maior. Ó, porque a sua massa é 70 quilogramas. Então, a aceleração que isso representa para você é 100 sobre 70, que vai dar 1,42 metros por segundo ao quadrado. Acho que é isso mesmo. Então, tá vendo? Embora as forças sejam iguais, 100 e 100, o que elas proporcionam, o que elas geram, não é igual, porque a aceleração ela é inversamente proporcional à massa. Então, quem tiver menos massa vai ter uma aceleração maior. Letícia perguntou assim, não entendi o motivo da reação da força do peso não influenciar. Então, tem mais ou menos a ver com isso aqui, Letícia. Olha só. Você entendeu aqui que, embora o KS faça uma força no bloco aqui, gigante, de 100 newtons e receber 100 newtons, as forças são iguais, ele vai começar a se mover para trás com uma aceleração maior do que o próprio bloco. Por quê? Porque a massa dele é menor. Agora, volta aqui para a Terra. A força-peso que a Terra faz, puxando você para baixo, tem 800 newtons. Você faz uma força de 800 newtons na Terra para cima. A sua massa é 80 quilos. A massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 quilos. Então, para você que tem 80 quilos, essa força é grande. Para a Terra, que tem 6 septilhões de quilogramas de massa, essa força é nada. Representa uma aceleração infinitesimal. Entendeu? Muito pequena. Tranquilo? Então, presta atenção. Sempre que você começar a analisar um problema, a primeira coisa que você vai desenhar é a força-peso. Então, imagina que você tem probleminha com caixote, né? Sempre caixotinho. Aí esse caixote tem lá uma massa de 3 quilos. E o problema fala assim, ó, considere a gravidade da Terra como 10 metros por segundo ao quadrado. A primeira força que você vai desenhar nisso aqui é a força-peso. E ela é sempre vertical e para baixo. Como a Terra é redonda, né? É um geoide, né? A gente aproxima ela de uma esfera, não é plana, né, gente? O centro da Terra está sempre abaixo da gente. Você tá sempre na superfície da Terra. Então, sempre o centro da Terra vai estar para baixo. Então, aqui, ó, essa é a força-peso que a Terra faz em cima desse objeto. Se você for calcular, peso é massa vezes gravidade. Então, o peso vai ser 3 vezes 10, 30 newtons. Onde que está a reação ao peso? Lá no centro da Terra, lá embaixo. Ó. Então, a gente vai acabar não desenhando essa reação, né? Menos P, porque está lá no centro da Terra, não interessa para a gente. A gente está analisando a situação desse objeto. Tranquilo? Agora, pensa só. Esse objeto está em contato com o chão. A Terra está puxando ele para baixo. O que ele gostaria de fazer é chegar lá no centro da Terra. Ele não pode porque tem o chão aqui em contato com ele. Então, pelo fato da Terra atrair esse objeto para baixo, né,
ele faz com que esse objeto comprima a superfície na qual ele está apoiado. Essa compressão que ele faz aqui, o objeto gostaria de ir lá para baixo. Ele não é a Kitty Pryde, ele não pode atravessar essa superfície. Né? Para quem não entendeu a referência, é uma X-Men que consegue ficar intangível, ela consegue atravessar superfícies sólidas. Esse objeto não consegue fazer isso. Então a Terra puxa ele para baixo, mas o chão está aqui segurando o objeto. Então ele pressiona o objeto, o chão para baixo, né? Então eu vou desenhar aqui uma setinha. Ele faz uma compressão nesse chão para baixo. Em resposta, o chão joga ele para cima. Essa força aqui, que não é uma reação ao peso, a reação ao peso está lá no centro da Terra, olha só. Essa força é uma reação à compressão que o objeto faz. Então, o objeto faz uma compressão na superfície que ele está apoiado. Essa é a nossa ação. E a reação é o que a gente chama de força normal. Ela é a reação à compressão que esse objeto faz àquela superfície, tá bom? Então, toda vez que um objeto estiver apoiado sobre uma superfície, a gente vai ter a presença da força normal. Essa força chama normal, não é porque ela é comum, porque ela aparece o tempo todo, não. Ela chama normal porque ela faz sempre um ângulo de 90 graus. Então, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Sempre que você estiver desenhando as forças que atuam no objeto, desenha o peso, sempre vertical para baixo, e desenha a força normal, sempre perpendicular à superfície e saindo dela. Como assim? Se eu tiver uma superfície inclinada, por exemplo, aqui, ó, imagina que aqui eu tenho um plano inclinado. Vou falar agora, Isa. A Isa já está antecipando. Túlio, e no caso do plano inclinado? O Lucas falou assim, a normal seria a força eletromagnética? Não, Lucas, não. Força eletromagnética é outra coisa. A normal é só uma força de apoio. Eu falei do Paul Hewitt mais cedo, né? O Paul Hewitt, ele fala que a força normal, ela deveria ser renomeada para causar menos problemas para os alunos. Ele falou assim, ó, vamos parar de chamar de força normal e vamos chamar de força de apoio, que seria melhor para o aluno entender. Vocês vão ver por quê. Imagina que eu tenho aqui um objeto, ele está sobre um plano inclinado, ok? Então está aqui. A primeira coisa que eu faço é desenhar a força-peso, vertical e para baixo. Né? A gente já falou sobre isso. Então, peso vertical e para baixo. A força normal, ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então, eu tenho que desenhar ela fazendo isso aqui, ó. Posso até mover ela, mas olha só, ela tem que fazer um ângulo de 90 graus com a superfície, tá vendo? Então, eu movo ela para cá, chamo ela de força normal, mas se eu prolongar ela, eu vou ver que ela sempre faz um ângulo de 90 graus com a superfície de contato. Então, galera, a força normal ela nem sempre tem o mesmo valor que o peso. Tá? A força normal pode até ter o mesmo valor do que o peso, mas ela depende da inclinação da superfície. A força normal ela é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação da superfície. Então, vamos supor que essa superfície aqui tem uma inclinação de 60 graus. E esse peso aqui seja o peso do objeto de 3 quilos ali, ó, que a gente falou que é 30 newtons, né? Então, aqui, ó, esse peso é 30 newtons. Nessa situação aqui, o peso seria 30 newtons, a normal seria 30 newtons. Por quê? Porque quando o ângulo de inclinação é 0 graus, é a única situação em que a normal e o peso vão ter o mesmo valor. Nessa situação aqui, se eu fizer a conta, ó, normal é o peso vezes o cosseno do ângulo de 60 graus. A normal é 30 vezes meio, que é o cosseno de 60. Então, a normal vale 15 newtons.
Tá vendo? Ela é bem menor do que o peso aqui nesse caso. Porque o fato da superfície estar inclinada faz com que o corpo comprima menos a superfície. Então, a gente tendo uma compressão menor, a gente vai ter uma força normal menor. Ok? Alguma dúvida com relação à força normal? Então, o único momento em que a normal é igual ao peso é quando a superfície é horizontal. Aí você pode afirmar que a normal tem o mesmo valor que o peso. Em qualquer outra situação, a normal é igual ao peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Alberto, é cosseno por causa da decomposição dos vetores peso, da força peso, tá? É por causa das componentes da força peso. Eu não vou fazer isso agora, porque vai ficar muito complicado, a gente não viu ainda decomposição de vetores. Então, por enquanto, vamos lembrar só da informação mais importante, que não é a demonstração dessa fórmula no momento. Qual que é a informação mais importante que a gente tem? É que a normal só é igual ao peso quando a superfície for horizontal. Eu decomponho para vocês, tá? A força peso, na hora que a aula acabar, e mando essa decomposição para vocês no grupo, sem problema nenhum, ok? Próxima força é a força de tração ou de tensão, tanto faz, tá? Tem gente que chama de tração, tem gente que chama de tensão, vocês chamam do jeito que vocês quiserem. Tá? Essa força, a próxima aula pode ser vetores, Leandro. Leandro perguntou assim, a próxima aula seria vetores, Abud? Pode ser, basta vocês botarem lá nos vetores. A Júlia, não. A Júlia perguntou assim, então normal e peso formam um par de ação e reação? Não. Definitivamente não. Por quê? Porque a gente acabou de falar, acabou não, faz um tempinho que a gente falou, que ação e reação elas têm que aparecer em corpos diferentes, né? Então, normal e peso, elas aparecem no mesmo corpo, elas não formam um par de ação e reação. Onde que está a reação ao peso? Lá no centro da Terra, tá vendo? Aqui a Terra atrai o corpo para baixo, em resposta o corpo puxa a Terra para cima. O corpo comprime a superfície para baixo, em resposta a superfície joga o corpo para cima. Então, os pares de ação e reação são esses aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é ação e reação. Aqui, ó, são as nossas ação e reação. Nunca em corpos iguais, tá bom, Júlia? Nunca. A força de tração ou de tensão, ela aparece quando um corpo está preso a um fio, a um cabo, alguma coisa assim. Então, imagina que eu pego um cabo, prendo no teto, isso aqui seria o teto de uma sala, de alguma coisa aqui, e eu pego um corpo lá vamos colocar lá de novo, o nosso corpo de 3 quilos, para não ter que calcular de novo. Esse corpo de 3 quilos, ele está sujeito a uma força-peso de 30 newtons. Então, ele está sendo puxado para baixo pela terra. E ele está preso a um fio. Deixa eu ver que tem uma perguntinha. Ah, de nada, Laura. Pode perguntar sempre que precisar. Pelo fato dele estar preso a esse fio, ele estica o fio, ele traciona o fio, ele tensiona o fio. Então, ele vai fazer uma força no fio para baixo. Em resposta, o fio faz uma força nesse corpo para cima. A gente chama de força T, força de tração ou de tensão. O fio está preso ao teto, então ele puxa... Nossa, ficou muito ruim essa. Ele puxa o teto para baixo. Então, o que é a força de tração ou de tensão? É uma força que aparece sempre quando você estica um fio, tensiona um fio, traciona esse fio. Essa força vai ser sempre igual nas extremidades, ela vai ser sempre dois valores iguais, atuando nos corpos que estão na extremidade desse fio e em direção ao centro do fio. Quer ver? Como assim? Aqui, ó. Imagina que você está puxando um caixotinho aqui. Tá? Você amarrou uma corda nesse caixote e você está puxando ela. Então, amarrei uma ponta aqui e estou segurando outra ponta aqui. Eu estou puxando esse objeto. Eu estou fazendo uma força nessa corda para a direita.
Então, eu vou colocar aqui uma força que eu estou fazendo para cá. Eu estou fazendo essa força F. Certo? Em resposta, a corda puxa a minha mão. Opa! Achei que eu estava no certo, né? Em resposta, a corda puxa a minha mão para a esquerda. Vou diminuir essa força F, ele está muito grande, então vai caber aqui. Tá, então, aqui. Eu faço uma força F para a direita. Em resposta, aparece uma força para a esquerda na minha mão. Mas aparece também essa mesma força no caixote que está preso a essa corda para a esquerda. É uma maneira de eu transmitir a minha força a outro corpo, tá vendo? Através de um fio ou um cabo. E essa força a gente chama de força de tração. Ela sempre aparece nos corpos que estão presos nas duas extremidades, né? E elas sempre apontam para o meio do fio. E elas têm valores iguais enquanto o fio for o mesmo. Certo? Isso é força de tração. O Leandro perguntou, potencial elástico não tem nada a ver com esse caso, não, né? Não, tem a ver com o próximo, que é a força elástica, Leandro. Então, olha só, nesse caso, a força de tração sempre vai aparecer nos corpos presos nas extremidades do fio, apontando para o meio do fio com valores iguais. Tá bom? Elas não se anulam porque elas estão atuando em corpos diferentes. Essa força da esquerda atua no bloco, através do fio, e essa força da direita atua na minha mão, nas minhas mãos, através do fio. Sempre com valores iguais, apontando para o meio do fio. Ok? E para fechar, para finalizar, se vocês assistirem aquele episódio de Cosmos que eu falei, aí a gente vai ter a força elástica, que são as mais comuns, tá? Força peso, força normal, força de tração e a força elástica, ou lei de Hooke, que é o inimigo mortal do Newton, né? Tá? Acho que escreve assim, deixa eu conferir se é assim mesmo, ó. Robert Hooke. É assim mesmo, acertei. Tá? Então, deixa eu ver, tem uma perguntinha aqui para nós. A Isa fala assim, mas Túlio, e em caso que o fio arrebenta? Então, Isa, a gente vai estar trabalhando com objetos em equilíbrio na maioria das vezes, tá? Mas o que pode acontecer? O exercício pode falar assim, ó, esse corpo aguenta no máximo tanto de tração. Acima disso ele arrebenta. Qual é a aceleração que eu posso imprimir nesse corpo? Entendeu? Pode ter alguma coisa assim. Mas a gente vai trabalhar na maioria das vezes com objetos em repouso. Força elástica, galera, é basicamente para um fio que estica ou que você pode comprimir. Então seria uma mola. Então imagina o seguinte aqui, ó, vou desenhar aqui um teto e aqui uma mola, ó. Vamos supor que não tem nada preso a essa mola, tá? Então essa é a posição de equilíbrio da mola. Se eu prendo um objeto a essa mola, ela estica. Então vamos comparar a posição original dessa mola, que era aqui, ó, com a posição que ela ficou quando eu pendurei um corpo nela. Houve uma certa distensão, X, que a gente fala. Eu estiquei essa mola de uma distância X. Tá? A gente sabe que a Terra puxa esse corpo para baixo com uma força peso P. Né? O corpo está puxando a mola para baixo e, em resposta, a mola puxa esse corpo para cima. Isso que é a força elástica. Então, olha só. Essa força F é uma força elástica, chamada de FE, que puxa esse corpo para cima. Como que eu calculo essa força elástica? Basta eu pegar e multiplicar a constante elástica do corpo vezes a distensão dele. Esse valor aqui é tabelado. Cada objeto tem a sua constante elástica. Ela é medida em newtons por metro. Então você não precisa decorar, ele vai te dar a constante elástica. Ou você pode calcular. Tá? Essa lei de Hooke ela serve tanto para se um corpo for esticado,
quanto se um corpo fosse comprimido. Então imagina que eu tivesse essa situação aqui, ó. Tentativa do Túlio de fazer uma linha reta. Espera aí. Imagina que eu tivesse aqui uma mola e ela tivesse sido comprimida por um corpo. A posição original dela seria, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu desenhar diferente, né? Aqui, ó. Imagina que essa é a posição original dela. Aí eu vou e comprimo ela com um determinado corpo. Então vamos colocar aqui, ó. Ela foi comprimida até aqui, porque veio um corpo em movimento, trombou na mola e comprimiu ela aqui, ó. A posição original da mola seria aqui, ó. Pode pegar onde você quiser, aqui, ó, por exemplo. E ela foi comprimida até aqui, ó. Então houve uma compressão X para a mola, tá? Essa força elástica, o corpo fez uma força para a direita na mola. Em resposta, a mola faz uma força para a esquerda nesse corpo. Essa força elástica, qualquer uma das duas, você pode calcular utilizando a lei de Hooke. Basta o exercício te dar a constante elástica. Força é igual a constante elástica vezes a compressão. Tá? Então, vamos supor que a constante elástica dessa mola aí é 200 newtons por metro. E houve uma compressão de 50 centímetros na mola. Então você vai lá e faz 200 newtons vezes metro, newtons por metro, vezes 0,5 metros. Não pode colocar 50 centímetros. Se é newton por metro, você faz em metro. Você vai ter uma força de 100 newtons atuando nesse corpo. Tem como calcular o K, Lucas? Tem sim. Quer ver? Ó, vamos voltar na tela anterior. Imagina que nesse problema, Lucas, eu tenha um corpo, de novo, vou usar o mesmo valor lá, um corpo de 3 kg de peso, de massa. Peso e massa diferente, a gente já aprendeu, né? Então ele vai ter um peso de 30 newtons, ok? E vamos supor que eu pendurei ele, vou lá com a minha régua e meço. Olha só, depois que eu pendurei, a mola, ela esticou 10 centímetros, que é a mesma coisa que 0,1 metros. Se o peso do corpo é de 30 newtons, para que o corpo pare de descer, a mola tem que fazer uma força também de 30 newtons para o corpo ficar parado, concorda? Então a força elástica, que é igual a K vezes X, tem que ser igual a 30 newtons. Então K vezes 0,1 igual a 30 newtons. O K vai ser igual a 30 dividido por 0,1, que é igual a 300 newtons por metro. Tá vendo, Lucas? Então dá sim. Dá para a gente calcular essa força elástica assim, sem problemas. Ok? Então, galera, ó, recapitulando. Força-peso é a força com que um planeta, um satélite, um objeto muito grande atrai outro na direção ao seu centro. Calcula como massa vezes gravidade. Força normal é a força de reação que uma superfície faz quando um corpo apoia sobre ele. Ela tem mesmo valor que o peso quando a inclinação é horizontal e quando não tem, você pega o peso e multiplica pelo cosseno do ângulo θ. Força de tração acontece quando você estica um fio. Ela atua nas duas extremidades, nos corpos que estão presos nas duas extremidades do fio. Elas têm mesmo valor e apontam para o meio do fio. E força elástica acontece quando você estica uma mola ou quando você comprime uma mola. Você pega a constante elástica do corpo e multiplica por essa elongação, que é quando você estica, ou por essa compressão, que é quando você aperta a mola. Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Vamos lá que o assunto acabou, finalizou. Eu quero, se tiver alguma dúvida, vocês me falem aí que eu tento tirar. Vamos lá no chat.
Força de atrito, Alberto, é uma força que envolveria mais uns 20 minutos de aula. Por isso que eu deixei de fora da aula de hoje. Mas nós podemos falar de força de atrito também no futuro. Se essa nossa reclusão, essa nossa quarentena demorar muito, vai dar para ver a física toda, um pouquinho da física toda. Tá bom? Eu vou colocar lá nos temas de votação a força de atrito também. Ok? Mais alguma dúvida, galera? Tá. A Letícia perguntou assim, no caso que você deu de tração, a tração seria quanto? Ah, deixa eu voltar lá então. Vamos lá. Quer ver? No caso da tração aqui. Nesse caso aqui, por exemplo, que o peso é de 30 newtons, essa tração deveria ser de 30 newtons. Para que o corpo permanecesse em repouso e o fio não estourasse. Então ela seria 30 newtons aqui e seria 30 newtons aqui. Entendeu? Aqui depende da massa do corpo. Tá? Mas vamos supor que esse corpo aqui tem 2 kg de massa. Então a tração, você faria tração, que, ó, vamos supor que esse corpo aqui tem 2 kg de massa. Tá? E vamos supor que você faz uma força de... Observa que esse corpo tem uma aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então você sabe que a força resultante sobre ele é igual a massa vezes a aceleração. Né? Nesse caso, né, a força resultante seria somente a força de tração, porque vamos supor que a superfície é horizontal. O peso anularia com a normal. Se a superfície é horizontal, elas têm o mesmo valor. Sobraria a força de tração. Então você faz a massa, que é 2 kg, que eu coloquei quilômetros, né? Quilogramas. 2 kg vezes a aceleração, que é 5, daria uma tração de 10 newtons. Tá? Então depende de cada situação. Não tem fórmula para a força de tração. Cada situação é uma situação diferente. Ok? Então, galera, olha só. Vou mandar um exercíciozinho para vocês, uma lista de exercícios no grupo, para vocês tentarem fazer. Vou subir essa aula para o YouTube. De nada, Isa. Letícia, desculpa. E vocês podem divulgar, podem compartilhar, pode passar para quem vocês quiserem essas aulas. Tá? Não estou monetizando as aulas de maneira alguma. Tá bom? O canal no YouTube é youtube.com/tulliabud. Então é só divulgar que todos vocês terão acesso a isso sem problema nenhum. Um abraço para vocês e até amanhã. Muito obrigado pela presença.